Há poucos dias eu saí para tomar um café sozinho. Sentei numa cafeteria, pedi um pãozinho, sabe aquele pãozinho que a pessoa às vezes faz ali na padaria, eles fazem com queijo, coloca na chapa. Pedi um cafezinho, pedi açúcar até, eu não sou muito de açúcar, mas pedi açúcar. Falei assim, eu quero agora ficar comigo sozinho e quieto. Eu Eu ali naquela situação, eu percebi o quão importante é quando eu fico comigo mesmo. Eu ficar 1 hora, meia hora, 20 minutos, porque eu fui percebendo o quanto isso me traz possibilidade de desenvolver recursos interiores. Às vezes a gente procura as respostas nas pessoas ou em coisas. Só que as respostas que nós tanto buscamos na vida, ela está dentro de nós, só que encontramos quando desenvolvemos recursos interiores. E o passo para desenvolver recursos interiores está em você ficar consigo mesmo. Isso que eu fiz no momento que eu estava ali sozinho comigo mesmo, gera aquela angústia, um pouco de nostalgia, um pouco de isolamento, você se sente meio que só assim, né? Lógico, você está sozinho. Mas parece que nos dias atuais a gente tem medo de ficar sozinho, tem medo de não receber convite, tem medo de ser preterido, das pessoas não nos procurarem mais. E por isso se isolar é como se você não tivesse validade mais. Não tem aquele produto que você compra e lá tem a data da fabricação e a data da validade. Se passar da validade, não serve mais. E às vezes nós nos encontramos assim, como se não tivéssemos mais validade, porque estamos num período de isolamento, um período de profundidade conosco mesmos. Só que isso é tão importante e as pessoas hoje deturparam, ou melhor, deturpam isso. Na verdade, não só hoje. Se a gente for olhar a história da humanidade, o homem, ele tem dificuldade em ficar sozinho. Ele tem dificuldade de olhar para dentro. Aí eu no último vídeo, eu falei sobre o vazio interior. Eu ainda estou lendo esse livro, que é O Homem à Procura de Si Mesmo. Eu me deparei com uma passagem desse livro que fala sobre a solidão. Aí eu falei assim, caraca, como é que pode, né? Como é bom nós estarmos lendo e vivenciando coisas, porque a gente acaba se deparando com uma realidade que já mencionaram há algum tempo atrás, que a gente pode olhar e perceber que o que nós estamos vivendo não é algo solto, não é algo sem sentido, não é algo que nos torna perdidos, não. São coisas necessárias, só que às vezes a gente precisa ouvir de alguém, seja de alguém falando, ou seja, em um livro. E nesse livro tem algumas passagens aqui interessantíssimas que retratam um pouco disso que eu estou falando para você, sobre a solidão. E esse autor, Rolomei, ele fala assim, ó, toda a história do homem é um esforço para destruir a própria solidão. Ou seja, o homem está o tempo todo se esforçando para romper, destruir a solidão. Quando a gente olha essa simbologia do que está descrito em Gênesis, lá no capítulo 1, 2, 3, que a gente ouve ali que Adão ele estava só. E quando Deus leva Adão a um profundo sono e tira da costela de Adão Eva, ele se sente aliviado. Ele fala assim, ó, agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Agora eu não estou mais só. Ou seja, vem de encontro com isso que Rolomei traz nesse livro. Toda a história do homem é um esforço para destruir a própria solidão. Ou seja, quando o homem
está com alguém, é como se ele se sentisse protegido, é como se ele sentisse que a vida fica mais leve por ter alguém em quem se apoiar. É muito bom nós estarmos com outras pessoas, é muito bom, mas existe uma individualidade que nós não podemos hesitar, nós não podemos nos desviar dessa individualidade. E é na individualidade, no olhar para dentro de nós mesmos, que nós vamos desenvolver esses recursos para sabermos como lidar com as pessoas. Até quando você é deixado ou abandonado, se você desenvolve recursos interiores, você não vai ficar dependente dos outros. Se alguém morre e você tem recursos interiores, alguém querido por você, você vai conseguir manter a sua vida. Se você se frustra em coisas na sua vida e tem recursos interiores, você não vai parar a sua vida. Por isso que quando você se retira, e entenda aqui que o se retirar não é se retirar a vida inteira. São momentos na vida, momentos que você vai precisar estar com você. E pode ser no início ali da manhã, onde você vai fazer um momento de intimidade consigo mesmo. Tem pessoas que trazem ali a vida de oração, param um pouco, respiram, traçam metas para o dia, ou no meio do dia fazem um exame de consciência, e esse exame de consciência faz a pessoa estar com ela mesma. E aí, me deparando com esses escritos aqui de Rolomei, ele continua, insiste, dizendo assim: a ânsia pela proximidade dos outros não é também um simples desejo de preencher o vácuo interior, embora esta seja, com certeza, uma faceta da necessidade de companheirismo humano de quem se sente ansioso. Quando ele fala da solidão, a solidão que traz a angústia, que traz medo, essa solidão é fruto da ansiedade. Então, essa ânsia de se aproximar dos outros, essa ânsia de querer estar com alguém, é fruto de um vácuo interior. O que é vácuo? É esse vazio interior. Quando a pessoa tem um vazio interior, não sei se você já viu aquela expressão do vale, né? O vale está aqui, tem algo alto, aí vem aquele valezão e a outra parte mais alta também. Quando a pessoa se encontra aqui nessa profundidade do vácuo, é porque ela está interiormente assim. Ou seja, se a pessoa está vivendo nesse vácuo, ela o tempo todo ela vai precisar de alguém, porque ela está se sentindo sozinha. Isso vai gerando ânsia, ansiedade de se aproximar de alguém. Se você passar algum tempo sozinho ou sozinha, é como se a sua vida não tivesse a validade necessária. Só que é aí que você desenvolve os recursos interiores. É aí que você cresce. E mais uma vez eu falo para você, não querendo ser redundante, mas frisando, enfatizando com você. São momentos do dia que você vai olhar para dentro de você e refletir. É como se você fosse se enfrentar, olhar para dentro de você. Aí ele continua dizendo assim: o motivo mais fundamental é que o ser humano adquire sua primeira experiência no relacionamento com seu semelhante. E quando está sozinho, desligado de outras pessoas, teme perder essa experiência. Quando nós começamos a ter experiência com o semelhante? Quando nós nascemos ali, nós olhamos para o papai, para a mamãe, né? Nos primeiros meses de vida, a criança não consegue identificar quem é ela, quem é a mãe. Ela se percebe uma com a mãe. Nós temos essa primeira experiência. Então, a nossa primeira experiência, ela já se dá com outra pessoa. Por mais que a gente nasça sozinho, mas a gente já tem essa experiência de se conectar com alguém. E aí a gente vai, em muitos momentos, achando que ficar sozinho é ruim. Ficar sozinho traz medo, amedronta. Você se sente deslocado. Só que eu volto a dizer, esse ficar sozinho vai te trazer entendimento sobre si mesmo.
Ele diz: o homem mamífero biosocial depende não só dos demais seres humanos, como o pai e a mãe para si, para a sua segurança durante a longa infância, como adquire autoconsciência, base de sua capacidade para orientar-se na vida, graças às experiências dos primeiros relacionamentos. Discutiremos mais extensamente esses pontos importantes em capítulos posteriores. Ele aqui diz que essa convivência biológica, social, desperta os seres humanos, não só na relação com o pai e com a mãe, para que haja ali uma segurança. Por exemplo, os meus filhos, quando eles estão em algum momento de apuro, eles olham para quem? Para o pai. Por quê? Porque o pai ele transmite aquela segurança. O pai é mais velho, o pai é maior, o pai quem está ali trazendo para ele toda a experiência segura da vida. Mas isso aqui ele diz que vai discutir em capítulos posteriores. Mas tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, contudo, outra razão importante emerge do fato de que nossa sociedade dá muito valor à aceitação social. Esta é a nossa melhor maneira de afastar a ansiedade e principalmente símbolo de prestígio. Precisamos estar sempre provando que somos um êxito social pelo fato de nos procurarem, de nunca andarmos sós. Olha só, às vezes a gente se engana achando que o fato das pessoas nos procurarem muito ou sermos muito solicitados, isso traz para nós um significado de que eu só valho se as pessoas me procurarem. Se eu me isolar, se eu viver momentos de solidão, não vai ser bom, eu tenho que estar procurando sempre as pessoas. Veja, por que muitos desenvolvem padrões? E padrão aqui, eu digo quando desenvolve um padrão negativo. Porque o tempo todo a pessoa, ela se apoia no que ela vê nos outros. Quando você se apoia só no que você vê nos outros, você não consegue desenvolver os seus recursos próprios, de ter a sua opinião própria, de desenvolver o seu pensamento próprio, de desenvolver o seu pensamento em relação às realidades, para que você não fique vulnerável. Se eu e você ficarmos só procurando esse prestígio, porque socialmente as pessoas tendem a achar que estando com muitas pessoas, ou eu ando, tem muitas pessoas atrás de mim, ou eu estou sempre rodeado de pessoas, que eu tenho êxito social, que eu tenho êxito na sociedade. Precisamos estar sempre provando que somos um êxito social pelo fato de nos procurar, de nunca andarmos sós. Se a pessoa é estimada, isto é, socialmente aceita, acredita-se que raramente esteja só. Cara, isso aqui é algo que a gente precisa pensar muito. Porque você só acha que será aceito ou aceita se estiver rodeado de pessoas. Eu não estou falando aqui para você se isolar. Eu não estou falando aqui que é para você viver numa clausura, sozinho o tempo todo. Por mais que tenham pessoas que vivam assim. Tem gente que gosta de viver assim. Que gosta de trabalhar sozinho, que gosta de viver mais solitário, que vive bem consigo mesmo. Mas a gente sempre vai precisar se relacionar. Mesmo quem vive hoje isolado. Hora ou outra tem que ir numa padaria, hora ou outra tem que ir num banco, hora ou outra tem que ir numa lotérica, hora ou outra tem que ir no mercado, hora ou outra tem que ir num posto de gasolina, hora ou outra tem que conviver com algum familiar. Alguma relação essa pessoa vai precisar ter. Só que a base não é essa procura somente pelos outros para você se desenvolver. Os outros podem te ajudar? Pode, mas o principal aqui é os momentos de solidão para que você desenvolva os seus recursos interiores. Ele diz, não ser estimado é um fracasso. Quem disse para você que se as pessoas não te estimam, você é um fracassado? Muito pelo contrário. É aí que você vai ter a possibilidade de olhar para ele e falar assim, caramba, eu tenho isso de valor, eu tenho isso de qualidade, eu posso me desenvolver isso. Caramba, eu estou pensando isso, eu posso crescer nisso, eu posso pensar isso, eu posso desenvolver isso. Se você só ouve os outros falando como eles se desenvolvem, se você só ouve os outros falando como cresceram na vida, se você só ouve os outros falando como que fizeram, você nunca vai desenvolver interiormente
a sua própria capacidade de raciocínio sobre você e sobre o que você pretende desenvolver e crescer e como crescer na vida. Tem coisas que vai ser você com você. Ele continua, nos tempos do homem, o principal critério de prestígio, nos tempos dos homens giroscópio, o principal critério de prestígio era o sucesso. Hoje acredita-se que, se a pessoa for estimada, o êxito nos negócios e o prestígio virão a seguir. Sejam estimados, aconselhava os filhos William Lomen a morte do caixeiro viajante e nunca passou necessidade. Aqui, eu não sei se isso aqui é um filme, se isso aqui é um livro, mas ele narra que esse homem aqui, William Loman, ele diz que, ele dizia para os filhos, sejam estimados para que tenham êxito. Olha só, olha a visão, olha a visão. Se você transmite para o seu filho que ele precisa ser estimado, que ele precisa ser estimado pelos outros para que ele tenha valor, quando ele não for estimado, ou se você aprendeu assim, quando você não for estimado, você vai achar que não tem valor. É como se a vida não tivesse mais sentido. A vida perdeu o sentido porque as pessoas não me procuram mais. A vida perdeu o sentido porque eu não convivo mais com as pessoas que eu convivia. Muitas pessoas, e não sei se é o seu caso, e é algo para você pensar, não querem mais olhar para dentro, não fazem mais exame de consciência, não fazem mais um processo de distanciamento dos barulhos para olhar para dentro de si. Todos os dias, se você parar para fazer um exame de consciência, você vai ter possibilidade de ficar com você e pensar o que foi o seu dia, pensar o que foram as suas atitudes, pensar o que foram os seus pensamentos, pensar o que foram as palavras que você utilizou com as pessoas, o que você ouviu das pessoas, o que ficou dentro de você ruminando, causando barulho por algo que você ouviu. Isso vai te trazer a possibilidade de pensar sobre a sua vida e como você age frente às situações. E vou ainda mais, esse tipo de realidade é que desenvolve o seu interior ao ponto de você falar assim, isso aqui pertence àquela pessoa que falou comigo e não a mim. Agora, isso aqui pertence a mim. Isso aqui sou eu, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha realidade. Na moral, na boa, o que eu tô trazendo aqui é desconfortabilíssimo. É desconfortável. Naquele dia que eu tava lá tomando café, no primeiro momento, foi aquela coisa assim, caramba. Ai, ficar comigo mesmo, parado aqui, tomando um café. Só que, não sei se você se recorda, mas no início do vídeo, eu detalhei. Eu pedi um pão, um queijo, um cafezinho, o açúcar, misturei, sentei. Eu me lembro que sentou um rapaz na minha frente, ele me deu uma olhada, logo depois ele pegou o celular. Depois sentou outra pessoa do lado, um senhor. Depois passou uma pessoa conhecida, falou comigo. Sabe o que aconteceu? Eu tive a percepção do que estava acontecendo, não só comigo, mas eu ao redor. Você consegue parar e perceber que às vezes as coisas estão acontecendo ao seu redor e você não está vendo? Isso é fruto da não percepção da sua realidade. Porque os barulhos, as coisas tomam você. E isso te impede, sim, de olhar para dentro e perceber as coisas. Nós paramos de perceber as coisas. E por isso paramos de perceber a nós mesmos. E aí nós não temos recursos interiores para ter o raciocínio sobre as realidades e emitir, talvez, pensamentos. Ou emitir raciocínios, ou definir coisas, definir valores, definir princípios, definir coisas que eu quero para minha vida. Porque tem coisa que as pessoas hoje optam por ter e ser porque veem os outros fazendo, porque não conseguem desenvolver. E isso é terrível. Isso é terrível. Porque você deixa de ser você para ser os outros. Você deixa de ser aquilo que você nasceu para ser o que os outros são. Aí você começa a estimar coisas que não são para você.
E aí você fica ansioso, ansiosa. Olha o que Rodomei continua dizendo assim, ó. É aceitável querer ficar temporariamente para desligar-se de tudo. Mas se alguém mencionar numa reunião que gosta de estar sozinho, não para descansar, mas por preferência pessoal, os outros pensarão que há qualquer coisa de errado. Que uma aura de doença ou isolamento paira ao redor daquela pessoa. E se alguém se mantém muito isolado, os outros têm tendência a achar que fracassou, pois para eles é inconcebível que uma pessoa fique sozinha por livre escolha. Olha como que as pessoas enxergam quando você quer ficar um pouco consigo. Ou você está doente, ou você fracassou. É inconcebível alguém escolher ficar sozinho ou sozinha. A gente vai desenvolvendo neuroses como se escolher passar um tempo do dia sozinho fosse algo de loucura, utópico. Não pode, não, isso não pode. Quando a pessoa está muito sozinha, tem que observar, está doente. Não, não, gente. Às vezes é aí que você vai conseguir crescer com profundidade. É aí que você vai conseguir se desenvolver. Entenda que eu não estou falando para você ficar isolado o resto da sua vida. Nem ele está falando. É para você, temporariamente, 1 hora por dia, acho até muito, né, do dia, durante o dia, mas meia hora, 10 minutos, o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que falaram para mim? O que eu pensei com o que falaram para mim? O que eu falei para as pessoas? Como eu como me desenvolvi hoje diante dos conflitos? Tive conflito? Não tive conflito? Tive coisas sérias para resolver? Não tive? Enfrentei? Corri das coisas? Como que eu lidei? Isso é você parar para se analisar. Aí continua, ele diz assim: este medo da solidão espreita por detrás da grande necessidade de receber convites ou de ver os seus aceitos. Nem sempre os seus convites serão aceitos e nem sempre você precisa aceitar o convite das pessoas. A pressão para manter-se socialmente ativo vai muito além dos motivos realistas, como o prazer da companhia alheia, o enriquecimento das ideias, sentimentos e experiências, ou a simples satisfação do descanso. Olha só, às vezes você não descansa porque está ativamente envolvido com coisas e com pessoas. O fato de você descansar não é só quando você para de trabalhar ou para de ter uma atividade. Mas parar com você é uma fonte de descanso. Você se descansa, você se conecta com o seu interior. Na verdade, tais motivos têm pouco a ver com a ideia compulsiva de ser convidado. As pessoas mais esclarecidas o percebem muito bem e gostariam de dizer não, mas desejam muito a oportunidade de ir. E recusar convites na costumeira roda da vida social significa, mais cedo ou mais tarde, deixar de ser convidado. Você tem esse medo? Às vezes você não diz não para as pessoas, não vou fazer isso não porque você tem medo de não ser mais convidado. Mas esse não, ele precisa ter um motivo. Eu vou dizer não para quê? Para eu ler um livro, para captar outras ideias. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, como tem sido valioso para mim pegar ideias assim. Eu estou pegando a ideia aqui de uma pessoa que se conectou com a minha vida à medida que eu vivi uma realidade. E essa realidade lá do café que eu falei para você, quando eu li, me conectei e vi o quanto isso é importante, mas isso já estava sendo dito por pessoas que experimentaram isso aqui, né? Ele me parece que ele viveu no século XX, no século passado. E no meado do século passado, ele trazia essas realidades aqui. Então isso aqui, o que homens viviam no século passado, nós estamos vivendo nesse século agora. E aí, qual será a minha resposta? Qual será a maneira que eu vou lidar com as minhas solidões? Eu vou pegar as minhas solidões, né, temporárias para me desenvolver e desenvolver recursos interiores, ou eu vou me isolar para fugir das situações? Ou eu não vou viver momentos de solidão porque eu tenho medo das pessoas esquecerem de mim, nunca mais me procurarem, nunca mais me ligarem, nunca mais me convidarem? O temor que emerge das camadas subterrâneas é ser inteiramente afastado
deixado de lado. Ai, meu Deus. Quando você desenvolve esse medo, pode ter certeza que você está dentro desse quadro de pessoas que ainda não entenderam a necessidade de estar só para desenvolverem os recursos interiores. Se você tem medo de ficar sozinho, se você tem medo de ficar sozinha, é porque você não desenvolveu recursos interiores. E o fato de você não ter desenvolvido recursos interiores, você está sempre procurando ter alguém perto, sempre procurando responder às pessoas mesmo sem vontade, porque você ainda continua com esse vácuo interior. E esse vácuo interior só será resolvido à medida em que você desenvolver esses recursos interiores, ficando consigo mesmo, ficando consigo mesmo. Não há dúvida de que, em todas as épocas, a solidão foi temida e as pessoas a ela procuram fugir. Olha aí, as pessoas procuram fugir da solidão. Ele traz uma passagem aqui de Kierkegaard que diz assim: há 100 anos passados, escreveu Kierkegaard de que, em sua época, as pessoas faziam tudo o que eram possíveis em matéria de diversão e de empreendimentos, atordoadas para afastar a ideia de solidão, assim como nas florestas. Nas florestas da América, mantém-se à distância os animais selvagens por meio de tochas acesas, gritos e toque de chocalhos. Mas a diferença é que, em nossa época, o medo da solidão é muito mais intenso e as defesas contra ele, diversões, atividades sociais e amizades, são mais rígidas e compulsivas. Aí ele continua assim: o silêncio é um grande crime, pois significa solidão e medo. O medo de estar só deriva, em grande parte, da ansiedade de perder a consciência de si mesmo. Cara, isso aqui é fantástico. Porque o medo de estar só deriva, em grande parte, da ansiedade de perder a consciência de si mesmo. Sabe, parece que quando você está sozinho, você está delirando. Ah, é um delírio ficar sozinho, é um delírio. Não é. Não é um delírio. É só você entender que não é da maneira que muitas pessoas dizem assim: ah, eu não gosto de me relacionar com pessoas. Tem gente que fala até assim: eu prefiro me relacionar com cachorro do que me relacionar com pessoas. Tá tudo bem, você quer ficar sozinho, você se decepcionou. Isso aí pode ter sido um trauma, pode ser um trauma de infância, pode ser um trauma familiar, pode ser um trauma de relacionamento. Você sofreu algo e hoje você opta por ficar sozinho por conta desse sofrimento. O que te falta é resolver esse sofrimento. Não é que você prefere se relacionar com o cachorro, é porque você sofreu algum tipo de relacionamento. Aí você atribui o fato de querer ficar sozinho ou querer só se relacionar com animais porque você sofreu com pessoas. E a decepção com pessoas te faz pensar que ficar sozinho, ai meu Deus, eu vou perder a consciência. E ai, ficar sozinho é uma fuga. Tem gente que usa a solidão como fuga e não é fuga. O tempo todo eu tô aqui falando para você, ficar só para desenvolver recursos interiores. Para finalizar, quem contempla a ideia de ficar só por um longo período de tempo, sem ninguém com quem conversar, sem rádio para projetar ruídos no ar, em geral teme sentir-se perdido, despojado dos limites de si mesmo, sem nada contra o que colidir, nada para orientá-lo. Olha o medo que as pessoas têm. Ai meu Deus, se eu ficar sozinho por um longo período de tempo e sem ruídos, eu vou ficar sem orientação. Isso aqui é uma chave, a chave do ficar temporariamente sozinho. Você não vai ter quem falar o que você tem que fazer. Você não vai ter substâncias externas. É aí que você tem que desenvolver interiormente. Você vai colidir com o seu interior, você vai colidir com a sua verdade. E isso que faz você crescer. Isso que faz você adquirir o senso da sua própria realidade. Adquirir o senso de responsabilidade sobre aquilo que você tem que fazer com a sua vida, sem que ninguém diga para você. Ele termina essa parte dizendo assim: os homens empalhados acabam por tornar-se ainda mais solitários, por mais que se apoiem nos outros, pois gente vazia não possui a base necessária para aprender a amar.
gente com vácuo, gente vazia, não aprende a amar. Amar a vida, amar a si mesmo, amar as pessoas. Quanto mais eu desenvolver recursos para desenvolver-me no relacionamento com as pessoas, mais eu vou conseguir compreender a vida e melhor... Obrigado, filho. Abre pra mim. Abro sim. E melhor... Apareceu aqui. E melhor eu vou conseguir entender os momentos que eu preciso viver de solidão. Porque são esses momentos que desenvolverão em mim recursos para me desenvolver como pessoa.